Meus irmãos, hoje nós chegamos ao fim do ciclo das festas judaicas. Não terminamos ainda o livro de Levítico, ele ainda tem muito a nos ensinar, embora já estejamos encerrando aqui o capítulo 23 de um livro de 28 capítulos, o que significa que já refletimos sobre a maior parte do conteúdo do livro de Levítico. Hoje terminaremos o estudo das festas, aquelas ocasiões em que Deus abriu a agenda do povo de Israel e disse: vocês têm compromissos para comigo nestes dias. E vamos fazer uma breve recordação do que já aprendemos a respeito das festas judaicas, para que possamos entender como esta última festa se encaixa no todo. A primeira festa é a festa da Páscoa, aquela que lembra que o povo de Israel estava escravizado no Egito, e que depois de 9 pragas, Deus disse aos israelitas: hoje à noite será a 10ª e última praga, e vocês vão matar um cordeiro e passar o sangue desse cordeiro nas portas, de tal modo que quando o meu anjo destruidor estiver passando por sobre o Egito, vendo a marca de um substituto inocente, o seu sangue atestando que ele morreu no lugar de vocês, o meu anjo destruidor passará por cima das suas casas. Páscoa significa literalmente passar por cima. E o judeu que comemorava a Páscoa lá na terra de Canaã, ele se lembrava que no passado ele era escravo no Egito e Deus o libertou. E no presente, enquanto ele comemorava mais uma edição da festa da Páscoa, ele se lembrava que se podia estar com liberdade, vivo, na terra de Canaã, ele devia isso ao próprio Deus. Então, havia uma dimensão passada: fomos escravos no Egito e agora fomos libertos. Havia uma dimensão presente: exercemos e desfrutamos da nossa liberdade por causa do Senhor. Mas havia também uma dimensão futura, onde Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nos dará a vida e nos libertará definitivamente de toda e qualquer consequência do pecado. Então, como temos visto, há uma conexão com a história do povo de Israel na festa, em qualquer uma das festas judaicas, mas também uma conexão com a vida, a obra e o ministério do Senhor Jesus. Esta parte da história já foi cumprida. Jesus morreu na cruz, crucificado, no dia 14 de Abib, o dia da festa da Páscoa. Ele foi pendurado na cruz às 9 horas da manhã, no horário em que o animal era trazido para o templo. E ele entregou a sua vida dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, às 3 horas da tarde, no exato momento em que o cordeiro pascal era sacrificado lá no templo em Jerusalém. A segunda festa era a festa dos pães asmos, e começava no dia seguinte à Páscoa. Por uma semana nenhum judeu poderia comer fermento, não podia haver fermento nenhum em sua casa. E nós vimos que isso também tinha conexão com a saída do Egito. Enquanto saíam do Egito, os hebreus estavam com pressa para ir embora, e não dava para esperar o pão ficar pronto, fermentado, para levar um pão mais fofinho para ser comido ao longo da viagem. Era necessário levar o pão ainda meio duro mesmo, sem fermentar, porque havia uma pressa de sair do Egito. E a Páscoa, em seguida da festa dos pães asmos, na festa dos pães asmos o judeu se lembrava: eu saí do Egito e larguei a massa velha de pão velho lá para trás, eu larguei o Egito com pressa de vir embora e Deus me salvou. Isso era o elemento do passado presente na festa dos pães asmos. Mas havia também um elemento para o momento, que era: eu fui liberto para uma vida de santidade. Dentro da minha casa e na minha vida não pode haver o fermento do pecado. E então, uma semana no ano, eu vou limpar a minha casa de todo o fermento e vou renovar o meu voto de consagração a Deus em santidade e em pureza. Mas a festa dos pães asmos também apontava para Jesus no futuro. Jesus foi morto no dia da Páscoa, mas ele permaneceu sepultado durante o primeiro dia da festa dos pães asmos. E o seu corpo sepultado não fermentou, não experimentou corrupção, dando a ideia, portanto, de que, além de ter sido morto num dia específico, nosso Senhor Jesus permaneceu sepultado em outro dia muito específico, prenunciado no calendário das festas judaicas. A terceira festa era a festa das primícias, que consagrava a Deus os frutos da lavoura na terra prometida. Se a Páscoa e os pães asmos foram de alguma forma já encenados no Egito, com a festa das primícias já não era assim. Era necessário chegar na terra de Canaã, plantar, colher, para então poder consagrar a Deus as primícias. E quando um judeu celebrava uma festa de primícias, do que ele se lembrava? Ele se lembrava que Deus lhe deu a terra que lhe havia prometido.
Ele agora no presente também era lembrado de que deveria consagrar a Deus os resultados do seu trabalho na lavoura. Deus merece o primeiro e o melhor sendo consagrados a Ele. Mas como isso apontaria para o futuro? Isso apontaria para o ministério de Jesus em sua ressurreição. Jesus foi o primeiro a morrer e ressuscitar. Talvez você se lembre de alguém que morreu e ressuscitou na Bíblia antes de Jesus, como é o caso de Lázaro, como é o caso da filha de Jairo, mas aquelas pessoas ressuscitaram no mesmo corpo marcado pelo pecado e tornaram a morrer. Jesus foi o primeiro que ressuscitou num corpo glorioso para nunca mais morrer. E é por isso que o apóstolo Paulo o chama de as primícias da ressurreição. Ou seja, Jesus morre na Páscoa, Jesus é sepultado nos pães asmos, Jesus ressuscita nas primícias, e em tudo isso fica claro aos judeus que ganharam a libertação do Egito para viver uma vida de santidade e agora tinham como consagrar a Deus o resultado da sua lavoura, que Jesus tinha data para morrer, data para permanecer sepultado, data para ressuscitar. E tudo isso foi prenunciado por Deus na história do povo de Israel para que eles reconhecessem o Senhor Jesus como o Messias. Nós também vimos que a quarta festa, a festa dos Pentecostes, aconteceu 50 dias depois da Páscoa. Também era uma festa de colheita. Se uma delas estava associada à colheita da cevada, no caso da Páscoa e das primícias, a festa de Pentecostes, que também era uma festa de colheita, estava associada à colheita do trigo. Mas, na medida em que os judeus foram dispersos e não podiam mais plantar e colher lá na terra de Canaã, eles começaram a se lembrar que Deus também lhes deu a lei de Moisés no Monte Sinai, exatos 50 dias depois da primeira Páscoa. Então eles começaram a comemorar no Pentecostes o fato de que Deus lhes havia dado a lei. E o que acontece? Os judeus agora, comemorando lá em Canaã a festa de Pentecostes, se lembravam da terra, sim, e da colheita, sim, mas se lembravam que Deus lhes deu também as 2 tábuas da lei contendo os 10 mandamentos e a instrução de vida para o povo israelita. E agora, no presente, eles se lembrariam, por esta mesma lei, que recebendo a colheita, deveriam socorrer os necessitados, os desguarnecidos ao seu redor. Foi através desse tipo de lei que Ruth, a moabita, foi assistida, colhendo das sobras da lavoura de Boaz. Bom, isso se cumpre também na vida e no ministério do Senhor Jesus. Aquele que veio para acolher, num primeiro momento, os israelitas, lá na terra de Canaã, lá em Jerusalém, lá na Galileia. Mas o Senhor Jesus também veio para recolher pessoas de todos os povos, línguas, nações. E quando os judeus espalhados pelo mundo tinham vindo a Jerusalém para celebrar a festa de Pentecostes, eles recebem o Espírito Santo. Deus lhes dá não mais no Monte Sinai as tábuas da lei, mas Deus lhes dá agora no Monte Sião a lei de Deus escritas em seu coração por intermédio do Espírito Santo. E assim nós percebemos um paralelo muito claro entre o Monte Sinai, onde a lei de Deus é dada em tábuas de pedra, 50 dias depois da primeira Páscoa, e o Monte Sião, onde a lei de Deus é escrita no coração dos seus adoradores de todas as tribos, judeus vindos de todos os lugares do mundo, por meio do Espírito Santo. Mais uma vez, a história de Israel está cumprida no ministério do nosso Senhor Jesus, e nisso tudo estamos vendo como Deus trabalha as coisas, para que todos olhemos para Jesus e digamos, este é o Messias esperado, é em torno dele que a história se desdobra. Assim, lembro a você que isso não é horóscopo, não é zodíaco, isso é um mapa, um calendário das festas de Israel. Assim você tem aqui as festas ocorridas na primavera. No mês de Abib, que equivale aos nossos meses de março e abril, celebravam-se a Páscoa, os pães asmos e as primícias. 50 dias depois, no mês de Sivan, se celebrava a festa de Pentecostes. Estas 4 primeiras festas tinham um significado muito atrelado à história de Israel e já foram cumpridas na primeira vinda de Jesus Cristo em tudo aquilo que elas simbolizavam. Logo depois da primavera, passa-se o longo tempo do verão sem que haja festa alguma. É o tempo em que as lavouras estão crescendo, até que a colheita será terminada no início do outono. Estas primeiras festas, portanto, são conhecidas como as festas da primavera, as 4 primeiras, e as 3 últimas são conhecidas como as festas do outono. As festas da primavera são aquela parte da escatologia, do estudo das últimas coisas, que já se cumpriu. Nós já estamos celebrando o fato de que somos livres do pecado na sua condenação.
mas nós ainda não celebramos o fato de que somos livres do pecado na sua presença entre nós. Nenhum de nós aqui que crê no Senhor Jesus, que o confessa como Salvador, está com medo de ser condenado pelo pecado, porque já somos livres da sua condenação. Mas nós ainda choramos e nós ainda confessamos que o pecado ainda habita em nós e nós ainda clamamos a Deus por santificação, porque ainda não fomos completamente libertos. Ou seja, o reino de Deus já foi inaugurado entre nós. As festas da primavera são as festas do já. Nós ainda aguardamos as festas do outono, as festas do ainda não. E quais são elas? A festa das trombetas, a festa do dia da expiação e a festa do dia dos tabernáculos, que veremos hoje em maior detalhe. O que a festa das trombetas nos lembra? No passado, quando Deus foi introduzir o povo de Israel na terra de Canaã, Deus disse assim: façam trombetas, e quando vocês estiverem com medo dos inimigos, toquem a trombeta, porque eu vou socorrer vocês, e vocês vão lembrar da vitória que eu dou ao meu exército. Bom, quando um israelita soava as trombetas, no dia das trombetas, ele se lembrava: Deus reina, Deus é quem manda, Deus é quem nos conduz em triunfo, Deus é quem reúne o seu povo e o faz marchar vitoriosamente. Esta lembrança era um continuado estímulo para que o povo seguisse confiando no Senhor. E isso vai se cumprir definitivamente quando o nosso Senhor Jesus voltar. E soada a última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão, e aquele que é as primícias da ressurreição não estará mais solitário na ressurreição. Nós estaremos com ele. Mas isso ainda não foi cumprido. Há uma outra festa que ainda não foi cumprida, e talvez você que vem acompanhando com atenção diz assim: pastor, agora eu estou com dificuldade. Como assim o dia da expiação não foi cumprido? O dia da expiação não era aquele dia que o sacerdote entrava no Santo dos Santos? E então ele tinha que atravessar o véu? Pastor, você nos ensinou que o véu que separava não separa mais? A gente cantou que a luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais, nós temos completo acesso ao coração do Pai. Como é que o dia da expiação não foi cumprido? E de novo, nós vamos precisar lembrar daquelas duas palavras: já e ainda não. O dia da expiação já foi cumprido porque não é mais necessário matar animal algum para que obtenhamos o perdão dos nossos pecados. É o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos purifica de todo pecado. Mas a questão é: já tirou todo o seu pecado? Você já está prontinho? Eu não estou, você não está. Somos pecadores ainda. Então, já houve sim uma porção cumprida da festa do dia da expiação, mas nós ainda aguardamos aquele dia em que nós vamos nos encontrar, e se já temos prazer na companhia uns dos outros, imagina a hora que eu e você formos perfeitos. Aí vai ser bom demais. Se a gente já gosta de conversar, de passar tempo juntos, de estar na casa de Deus, imagine a alegria que não será quando eu e você não tivermos mais os defeitos que eu e você sabemos que eu e você temos. Vai ser outro nível, se Deus assim nos permitir, e Ele permitirá. Nós aguardamos esse dia. Bom, aguardamos a volta de Jesus, aguardamos a remoção completa do pecado, mas aguardamos também a habitação eterna com Deus, quando a colheita de salvos ao longo de todo o mundo tiver sido concluída. E vamos nos lembrar mais uma vez do calendário das colheitas. Havia, portanto, as festas da primavera, onde se colhia a cevada e depois o trigo, mas ainda tinha que se colher uva, azeitona, figo, tâmara, até que se terminassem todas as colheitas. Então, o mundo agora está sendo o celeiro de onde Deus está, melhor, a lavoura de onde Deus está colhendo até encher os seus celeiros, dos seus remidos. E nós acabamos de cantar aqui no culto que ouvimos milhares de milhares, louvando a Deus com gratidão. Lemos em Apocalipse que é gente de todas as nações que estarão diante do Cordeiro. Esta colheita está acontecendo. E vai ter goianienses lá nesse dia. Glória a Deus por isso, né? Então nós estamos esperando exatamente isso. É a época da colheita e depois a época do replantio. Esse ciclo se renovava anualmente para a didática de Deus em relação aos israelitas. Todo ano eles se lembravam, plantando e colhendo, oferecendo a Deus o resultado da lavoura, lembrando da liberdade, lembrando que tinham o que plantar e o que colher, porque Deus os trouxe até lá. Eles lembravam de toda essa dinâmica. E a festa dos tabernáculos encerrava isso. Era a festa do passa-régua. Agora acabou. Então pense comigo, na Páscoa você foi liberto. Nos pães asmos você foi santificado.
Nas primícias você foi consagrado. Nos Pentecostes você foi selado com o Espírito Santo. A primeira etapa concluída com grande estilo. E agora nós aguardamos a segunda etapa, a etapa das festas do outono. Quando Jesus vai voltar, quando o pecado será banido para sempre e quando habitaremos para sempre ao lado do Senhor, completamente limpos de todo o pecado e livres até mesmo da sua presença entre nós. Hoje, muito obrigado, querido. Então, agora nós voltamos mais uma vez à figura do tabernáculo. Aquela tenda que Deus armou no meio do povo. Deus foi se tornar o vizinho do povo de Israel. Ele morava no mesmo condomínio maravilhoso chamado Jardim do Éden, no mesmo lugar onde Adão e sua esposa moravam, mas o pecado fez com que Adão e sua esposa fossem expulsos. E agora Deus está colocando em ação o plano de redenção. E ele não traz imediatamente Adão e a sua esposa para dentro do jardim, sem que sejam purificados. Mas ele demonstra claramente a sua intenção de salvá-los quando vai até eles fora do jardim. E nós vimos que o livro de Levítico em hebraico se chama E chamou, que é a primeira palavra do livro no hebraico. E chamou Deus a Moisés e disse: fala que os filhos de Israel me tragam ofertas. Que curioso. Lá no Jardim do Éden, Deus falou: fora daqui porque vocês pecaram. Vai para o lado de fora. Agora Deus põe a tenda no meio do povo e diz: agora vocês entrem aqui na minha casa. Esta é a mensagem. Na tenda de Deus, que se chama tabernáculo, agora Deus e o seu povo são vizinhos novamente. E eles estão se achegando a Deus por causa dos sacrifícios que Deus mesmo instituiu no livro de Levítico. Bom, por causa do sacrifício de Cristo, agora nós mesmos estamos chegando perto deste Deus santo, puro e maravilhoso outra vez. Agora Deus vai dar uma ordem para eles. Vocês vão fazer uma festa no final de todo esse ano, no final de todo esse ciclo de festas, em que durante uma semana vocês vão habitar em cabaninhas. Parece coisa de criança, né? Não dá uma vontade assim? Eu lembro muito de puxar a cortina e colocar por cima do sofá, do lado da janela, e prender com as almofadas, e depois pedir para o meu pai e para minha mãe tentarem entrar por aquela portinha minúscula que eu e meu irmão passávamos. E como era legal ver ali quando meu pai se esforçava para ir com a gente lá dentro da cabaninha. Bom, esse prazer de dizer assim: nós estamos morando com Deus. Deus está no nosso meio. Essa alegria, ela é lembrada pelo fato de que foi lá no deserto que Deus montou a cabana dele no meio da cabana do povo. Foi lá que Deus falou assim: eu vou habitar no meio de vocês. Façam essa tenda porque eu vou ser vizinho de vocês. Alegria! Uma semana no ano nós vamos lembrar disso. E todo mundo que estiver espalhado por toda a terra de Canaã vai sair da sua casa e vem para Jerusalém e cata um galinho aí e joga por cima aí da cabeça, porque vocês vão morar olhando para as estrelas. Vão morar a céu aberto, lembrando que o que importa não é onde você mora, é com quem você mora. Você pode estar no deserto, mas a tenda de Deus está ali e Ele está com você. E é isso que importa. Olha que lição maravilhosa. Tem gente que mora em palácio, mas é como se estivesse no inferno. E tem gente que mora numa casinha tremendamente simples, mas tem Jesus e está em paz. Eu creio que cada um de nós é capaz de citar exemplo dos dois extremos. E o que importa não é o tamanho do pé direito da sua casa. Não é o nome do artista cujos quadros estão pendurados na sua parede. Não é quanto vale o tapete em que você pisa depois que sai do seu banheiro de mármore. O que importa é saber se Deus está dentro da sua casa. O que importa é saber se naquela tenda, mesmo que o telhado seja meio furado, e que dê para ver as estrelas do céu, como dava para ver aquela cabaninha ali do hebreu, se Deus está ali no meio. E é por isso que nós insistimos tanto com todos na constituição de suas famílias. Lembrem-se, Deus precisa fazer parte do seu lar. Isso é fundamental. E agora então, os hebreus, uma semana por ano, estavam se lembrando: saibam as vossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Essa é a conotação histórica daquela festa. E aí, você vai se lembrar então, Deus sendo vizinho do seu povo. Tem tenda de israelita para tudo quanto é lado, mas lá no meio está a tenda do Senhor. E até hoje é assim que funciona. Se você entrar na internet e pesquisar festa de Sucote, como eu escrevi 2 slides atrás ali, com 2 Ks, você vai encontrar empresas judaicas
que fornecem cabaninhas pré-montadas para você levar até Jerusalém uma vez por ano. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns modelos, né? E uma delas tinha, inclusive, essa ideia aqui. Eles colocavam lá as suas madeirinhas e forravam o telhado com esses ramos. Bom, era essa ideia em perspectiva quando esse artista tentou retratar aqui o que estaria acontecendo. As árvores ao lado de Jerusalém estavam tendo seus galhos retirados e as pessoas estavam levando esses ramos para a cidade de Jerusalém, onde celebrariam uma semana no ano, com um telhadinho bem provisório. Irmão, você está aqui de passagem. Você está querendo colocar 2 lajes e telha enorme numa casinha que não precisava mais do que um ramo para cobrir o teto, porque o importante é você estar com Deus ao longo dessa caminhada? Você já viu Jesus falando que é louco o homem que junta tesouros, mas não é rico para com Deus? E Jesus falando assim para ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Quanta gente vai passar a eternidade no inferno, embora tenha passado aqui neste mundo 80, 90 anos morando em palácios? E quanta gente que morou em tenda vai passar a eternidade morando em palácios, porque se preocupou em cobrir o telhado da casa certa, daquela casa que realmente vale a pena. Então esta é uma lição extremamente importante e muito clara, vinda da festa dos tabernáculos. Aqui está a tendinha que você pode encontrar, aqui basta que você procure entre judeus que fornecem isso até hoje. Os judeus ainda comemoram esta festa, e ela é de longe a festa mais frequentada em Jerusalém até hoje pelos judeus. E o que eles deveriam levar? Frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. Existe alguma especulação se Deus falou disso como uma concessão, ou se Deus falou disso como: eu quero que vocês levem estes 4 tipos específicos de ramos. Depois do cativeiro na Babilônia, os judeus perceberam que desobedecer a Deus não era um bom negócio. E eles que não estavam levando a lei de Deus muito a sério, passaram para o outro extremo e se tornaram aqueles legalistas que a gente vê no Novo Testamento sendo chamados de fariseus. São pessoas que levam a lei ali ao pé da letra, mas nem sempre consideram o espírito da lei. Bom, nessa histórica interpretação, há alguns que tenderam a interpretar o que seria isso, lembrando que os judeus deveriam levar tudo isso para a festa. Outros dizem: não, é mais provável que esses ramos são as vegetações que Deus recomendou que cobrissem a cabaninha dos hebreus. Mas é possível que você encontre um judeu pela rua assim. Eu morava no bairro de Higienópolis, em São Paulo, e eu tive a chance de ver, algumas vezes no mês de outubro, alguns judeus caminhando pela rua, vestidos de preto, com esse tipo exato de vegetação nas mãos. Só não consegui pedir para tirar foto com eles ali, porque poderia soar alguma curiosidade desrespeitosa. Mas essas fotos são da internet, das banquinhas onde os judeus estão vendendo, lá em Jerusalém, por ocasião da festa dos tabernáculos, esse tipo de vegetação. E olha então que eles estão com 4 tipos de vegetais diferentes nas mãos. E alguns se perguntam: por que 4? A interpretação dos rabinos, que certamente não tem endosso no contexto, é que cada tipo de vegetal representa uma pessoa. Aqueles vegetais lá, tem um deles que tem cheiro, mas não tem sabor. Tem outro que tem sabor, mas não tem cheiro. Tem outro que tem sabor e cheiro e outro que não tem nada. E aí eles falam sobre fé e obras, que o sabor seria a fé e o cheiro seria as obras ou coisa parecida, mas como que esse tipo de interpretação se encaixaria no contexto desta festa? A resposta é: não se encaixaria. Então, isso se chama alegoria no estudo da interpretação textual e não parece ser o caso aqui. A possibilidade mais concreta parece ser que seriam os vegetais que Deus mandou cobrir as tendas e que esses vegetais poderiam espelhar as diversas etapas da viagem, desde o Egito até Canaã. Então eles passaram por rios, eles passaram por bosques, eles passaram pelo deserto, e então cada um desses vegetais representaria uma parte da trajetória da terra da escravidão até a terra da liberdade. Bom, isso então nos mostra sobre a parte histórica da festa. Por que tem que morar na cabaninha uma semana no ano? Para lembrar, Deus veio morar com a gente. Deus é nosso vizinho. Deus nos trouxe do Egito, nos colocou em Canaã. Passamos por diversos tipos de solo, diversos tipos de vegetação. E agora a gente vai morar aqui nesta cabaninha, porque não importa o luxo, importa que Deus está conosco.
Mas há também uma conotação social muito importante. Rico e pobre, todo mundo vai morar no mesmo tipo de cabana. O que significa que algumas coisas que nos diferenciam hoje não nos diferenciarão na eternidade. Lá no céu você pode até ouvir falar de galardão, mas lá no céu não tem nem rico nem pobre. Lá no céu estamos todos numa mesma condição de igualdade e todos salvos e remidos pela mesma misericórdia do mesmo Senhor soberano. Então, quando ricos e pobres estão morando juntos e estão habitando ali em comunidade, eles estão se lembrando que devem todos eles a mesma liberdade ao mesmo Deus e que todos deveriam se alegrar juntos ao lado do mesmo Senhor. Trata-se, portanto, de um lembrete de comunhão, do fato de que nós deveríamos nos alegrar. Não é cabível que o rico tenha uma cabana luxuosa e se alegre com outros de cabanas luxuosas num bairro de Jerusalém separado só para cabanas luxuosas. Não, a cabana do rico e a cabana do pobre, todas têm o mesmo forro, é para forrar com ramos, e todo mundo junto e misturado. E isso é para lembrar que Deus não vai formar um povo com castas, com estratos. Deus vai formar um povo que está unido, não por interesses de qualquer tipo, não por afinidades de qualquer tipo, não por qualquer outra coisa que não seja o laço de terem um único e um mesmo Deus Salvador e Libertador. A gente não está aqui porque todos temos o mesmo nível econômico. Tem gente que veio de carro batido, amassado. Tem gente que veio de carro novinho. Tem gente que veio de carro dos outros, de Uber. Tem gente que veio de Mercedes com motorista, ônibus, circular. Tem gente que veio a pé. Isso não faz diferença nenhuma. Claro, a gente precisa tomar cuidado e ajudar os irmãos que talvez precisem voltar para casa no escuro. Faz parte da nossa alegria e privilégio. Mas a gente não fez um cadastro lá dizendo assim, você quer fazer oração no culto? Que carro que você tem? Não existe isso entre nós. Porque não existe agora e não existirá jamais. E aqui então a gente tem que começar a se perguntar se nós temos a alegria de conviver ao lado de pessoas diferentes de nós, simplesmente pelo fato de que elas são crentes em Jesus como nós. A gente não pode dizer assim, aquele irmão é crente, Jesus salvou ele, mas o papo dele, ele não fala sobre os campos de golfe de Tiger Woods. Ele não fala sobre Beverly Hills, Califórnia. Então eu não tenho o que conversar com ele. Irmão, ele fala de Jesus, então ele tem assunto em comum comigo. Ele vai para o céu por causa do sangue de Cristo, aí eu tenho coisa demais para conversar com ele. E eu vou conversar com ele a eternidade toda. E ele é bem-vindo, e ele tem que sentar do meu lado aqui, porque aqui não é um lugar de qualquer pessoa com qualquer tipo de extrato social, histórico. Aqui é um lugar de crente. E nós precisamos lembrar disso. E é para ter alegria. E é curioso, né? A alegria do crente é uma alegria fácil. Nós fomos lá no encontro de casais e foi muito legal de ver aquilo. Você não foi, você perdeu, mas o ano que vem a gente dá uma chance, tem outro. Mas sabe uma das coisas mais legais de ver no encontro de casais? É que não precisava nada para a gente dar risada lá. Falava assim, vai ter brincadeira lá, a gente juntava. E aí um começava a imitar um filme, o outro aquilo lá, a gente riu, eu ri da minha barriga doer, gente. E foi tão divertido, e quando terminou a gente olhava e falava assim, nós não precisamos de coisas caras, nós precisamos de estar junto do povo de Deus. Quando nós tivermos essa compreensão da igreja, de que a igreja é esse lugar onde pessoas de todas as condições sociais, de todos os históricos, de todos os níveis de instrução, de todos os graus de influência na sociedade, estão niveladas aqui. Aqui é tudo pecador redimido. É isso que nós somos, é isso que nos une. Nós devemos a nossa salvação a Cristo. Aí a gente vai ter uma alegria tremenda de estar junto com todos aqueles que Jesus salvou. E a festa dos tabernáculos está nos lembrando disso também. E aí então, havia espaço na tenda do rico para o pobre, na tenda do pobre para o rico. E eles caminhavam juntos, enfeitando inclusive a cidade toda com aqueles ramos. Havia também uma conotação moral, um apelo à humildade. Você pode ser poderoso quanto você for. Você pode ter o tipo de casa que você tiver. Por 7 dias, lembra, não adianta nada. Conta-se que Alexandre o Grande, aquele homem que comandou o Império Grego na sua máxima expansão, quando morreu pediu para ser carregado com os braços para fora do seu séquito. E que ele não queria ter anéis nos dedos, e ele queria que os médicos o carregassem.
E aí quando perguntaram para ele por quê, ele disse assim, eu quero que vejam que eu não vou levar meus anéis. Eu quero que vejam que eu morri igual a todos os mortais. Eu quero que vejam que a medicina não me salvou. E é interessante isso porque nenhum de nós vai conseguir levar nada do que a gente passa a vida inteira, às vezes, lutando e valorizando. E a festa dos tabernáculos deve nos lembrar disso. Até os filósofos que têm dado tantas palestras, vivemos numa época de muito destaque, alguns filósofos famosos. Hoje ainda assisti a um vídeo de Mário Sérgio Cortella, onde ele falava o seguinte, você não vê um moribundo no hospital dizendo, doutor, por favor, consiga-me mais uma semana de vida, porque eu preciso bater a meta na minha empresa. Doutor, por favor, conceda-me mais uma semana de vida, porque eu preciso terminar o telhado da minha casa. Você não vê pessoas pedindo mais tempo para conseguir esse tipo de coisa. Mas você vê gente dizendo assim, doutor, por favor, me arrume mais um tempo, porque eu preciso pedir perdão para aquele meu irmão com quem eu não converso há 10 anos. Porque eu preciso me acertar com tal e tal, que eu preciso me acertar inclusive com Deus. Veja, a festa dos tabernáculos está dizendo, você já entendeu que você não vai levar nada? Que Alexandre o Grande, o homem que conquistou o mundo inteiro, que quando chegou na beira do mundo, viu que tinha tudo conquistado, chorou, porque acabou o mundo para conquistar e ele não estava satisfeito. Ele precisava perceber que o que enche o seu coração não é nada que este mundo possa nos dar, mas o que realmente nos faz ricos é a graça de Deus habitando em nós e o fato de que nós servimos a um Deus que vai suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. A festa dos tabernáculos está dizendo, presta atenção, no fundo você não leva nada, você não é melhor do que ninguém, a sua vida não pode ser medida pelas coisas que você tem, e sim pelo Deus que te salvou. E aí então aquelas pessoas faziam seus puxadinhos ali ao longo da semana, e estas são reconstruções de judeus que estão presentes, aí você pode talvez até fazer uma pesquisa no site que os judeus preservam para a reconstrução do seu templo. Eles assim esperam, né, o dia em que Jerusalém será liberada do poder dos muçulmanos e eles terão a oportunidade de reconstruir o templo. Bom, aqui está uma caminhonetezinha de um homem bem rico, que colocou na caminhonete 0 quilômetro a tenda dele coberta de ramos. E para você ter uma ideia, não adiantou, ainda é uma tendinha, e é uma semana morando ali, e fim de papo, né? Bom, aqui está a reunião da festa dos tabernáculos, essa foto já é antiga, certamente na pandemia isso não aconteceu, mas uma ideia de uma multidão reunida em Jerusalém para celebrar o fato, Deus habitou entre nós. Só um problema ali. Aqueles que ali estão não entenderam que Deus já armou a sua tenda entre nós na pessoa de Jesus Cristo. E existe um elemento de beleza de se ver como isso aponta para a reunião dos remidos, mas a menos que esses que ali estão nessa fotografia entendam que Deus já veio na pessoa de Jesus Cristo, eles não haverão de participar da verdadeira festa para a qual esta festa apenas aponta. Bom, há também uma conotação espiritual ali. Deus vai ser celebrado como o provedor de Israel no deserto e na terra de Canaã. Você sabe que na terra de Canaã não tem um grande rio como o rio Nilo. O rio Nilo tem águas que inundam e fertilizam as suas margens. Perto do rio Nilo, o rio Jordão na terra de Canaã não passa de um corguinho. Falar bem aqui, goianês, né? Não passa de um corguinho. Há ocasiões em que é um filete de água, o rio Jordão. E a terra de Canaã depende muito das chuvas. E isso é um sinal de que ou Deus abençoa aquela terra, fica muito claro isso, mandando as suas chuvas, e como um sinal da aprovação de Deus sobre o seu povo, ou então eles passariam as mesmas dificuldades que enfrentavam no deserto. E aí então você vê inclusive que quando o povo desobedeceu a Deus nos dias do rei Acabe, o profeta Elias chega para o rei Acabe e diz assim, tão certo quanto vive o Senhor dos exércitos de Israel, perante cuja face estou, não vai chover aqui nessa terra enquanto eu não falar. Era o sinal do desagrado de Deus para com os israelitas, e o sinal de que Deus não os abençoaria com chuva, e as águas do Jordão não seriam suficientes para resolver o problema de toda a nação. Bom, agora que você está na festa dos tabernáculos, você, além de se lembrar que Deus veio morar com você,
que você não vai poder levar tesouro nenhum deste mundo, que você deve estar ao lado dos demais que são salvos pelo mesmo Deus e se alegrar com eles, você também tem que lembrar que durante o tempo do deserto, o povo comeu e bebeu. Mas ninguém plantou nada no deserto. O que é que eles comeram enquanto eles estavam no deserto? Você lembra? Maná. E o que é que eles beberam? Água, que saiu da onde? Da rocha. Então agora eles vão lembrar na festa dos tabernáculos do sustento diário de Deus para as necessidades mais básicas da vida, pão e água. E então eles vão se alegrar diante de Deus, lembrando que Deus foi quem lhes deu isso. E vão inclusive trazer ofertas. Nós lemos aqui no texto de Levítico que eles deviam se alegrar e trazer ofertas, dizendo: Deus, se nós comemos pão e bebemos água, foi porque o Senhor nos deu. Está aqui de volta uma expressão da nossa gratidão. E na instrução sobre a festa dos tabernáculos, lá no livro de Deuteronômio, Moisés vai dizer assim: ninguém vai aparecer de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Ou seja, vocês vão se lembrar que comeram e beberam no deserto, porque Deus fazia chover pão do céu e fazia brotar água da rocha. Mas não é diferente na terra de Canaã, não. Não foi o Jordão, foi a chuva que Deus mandou do céu, foi o pão que Deus fez brotar nas lavouras. E vocês vão se lembrar que o mesmo Deus que guiou vocês ali, que sustentou vocês e que proveu para vocês, é o Deus que continua provendo para vocês na terra de Canaã. E aí então, lembra-se que esta festa era exatamente a festa quando a colheita se acabava? Era exatamente quando você diria: Deus, o Senhor nos fez colher aqui. E o Senhor nos sustentou aqui na terra prometida, uma terra que mana leite e mel, mas porque o Senhor fez chover. Então nós vamos trazer ao Senhor dos resultados da nossa colheita. E quando isso acontece, e já falamos um pouco sobre isso, aponta-se para o futuro, onde a colheita de frutos da terra está, na verdade, nos remetendo à colheita de seres humanos que serão salvos de todas as nações para estarem diante do Senhor Deus. Assim, mais uma vez destacamos, é quando o tempo da colheita se encerra. Agora eu gostaria de destacar apenas dois elementos muito centrais, que são assim dos mais especiais dentro desta festa. Nós já entendemos, esta festa nos aponta para a habitação com Deus no novo céu e na nova terra. Esta festa nos lembra que Deus proveu a nossa comida, proveu para o povo de Israel no deserto, proveu para o povo de Israel em Canaã e provê para nós. Porque o nosso Pai sabe do que temos necessidade e Ele vai cuidar de todos nós. Os passarinhos não plantam nem colhem, mas nosso Pai Celeste os sustenta. As flores do campo não tecem nem fiam, mas o nosso Pai Celestial as veste, como nem Salomão se vestiu em toda a sua glória. Por que é que vamos ficar inquietos com relação a essas coisas? Já entendemos muito sobre a festa dos tabernáculos, mas há dois detalhes particularmente ricos que eu gostaria de destacar com você. De onde vinha a água? A água vinha de uma pedra. O problema é, eles ficaram sempre parados ao lado de uma pedra só? E a resposta é não. Então aquela pedra, ela trocava. Hoje vai ser essa pedra aqui. 10 quilômetros ali para frente vai ser outra pedra que estiver por lá. A água vai sair de uma rocha, mas não é sempre a mesma pedra. Bom, houve um progresso então de uma pedra que seguia esse povo e daqui a pouco nós vamos falar sobre ela. Isso era celebrado na festa dos tabernáculos nos dias de Jesus. Este é um mapa da cidade de Jerusalém. Talvez fosse possível apagar aqui a luz, para a gente poder projetar com um pouquinho mais de clareza. O presbítero Cleomar está indo lá ver isso para nós. Este é um mapa da cidade de Jerusalém. Eu já tive chance de dizer a vocês que quando o rei Senaqueribe, no ano 701 a.C., veio com os assírios para tentar tomar Jerusalém, que o rei Ezequias tampou as fontes do lado de fora. E ele fez com que a fonte de Gion, que ficava por aqui, entrasse por um túnel e as águas saíssem aqui, no tanque de Siloé. Há inclusive menção disso no Salmo 46, quando nós lemos e estudamos: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, os irmãos devem se lembrar. Bom, o tanque de Siloé fica aqui, ó, nesse número 20. E era o poço, a fonte de água dos hebreus, dentro da cidade de Jerusalém. Verifique aqui que a cidade é toda murada, cheia de muralhas, mas o templo está lá em cima, todo esse espaço aqui é o templo. Para colocar um lembrete de que na festa dos tabernáculos Deus lhes deu água, eles tinham que vir buscar água aqui embaixo no tanque de Siloé, e eles tinham que levar água até lá em cima.
Então tente imaginar o tamanho do problema. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Esse é um filmezinho. Precisa talvez dar um toque aí na tela, por favor, Michele ou Fábio. Vai ter uma animação muito pequenininha aí. Tomara que o meu defeito especial funcione. Mas se não funcionar, não tem problema. Dá para ver aqui, ó. O tanque de Siloé estaria aqui embaixo. Não vai funcionar, né? Então tudo bem. O tanque de Siloé estaria aqui embaixo. E você teria que vir em procissão por aqui, carregando essa água. E aqui então você subiria as escadarias do templo e entraria lá no templo. E aí então você chegaria lá com a água. Veja, neste desenho você está no tanque de Siloé, coletando a água. E os sacerdotes estão tocando trombetas e dizendo: Deus nos deu água, enquanto estávamos no deserto. E eles levariam a água a cidade acima até chegar no templo ali, ó. Isso aqui é um desenho razoavelmente fiel. Não foi ordenado isso no livro de Levítico, mas os judeus estavam agradecendo pelo tempo do deserto. E eles falaram: vamos agradecer a Deus pela água. E foi uma tradição que eles incorporaram. E então eles levavam a água, e depois que eles subiam pelas escadarias aqui, então vamos só lembrar, né? Eles subiam tudo isso aqui, e quando eles chegavam aqui, eles estavam nessas duas portinhas aqui, que talvez você vislumbre, eles estavam exatamente neste ponto aqui. E aí eles entravam, e quando chegava bem aqui, tinha uma porta que se chamava Porta das Águas. E o nome dessa porta era Porta das Águas, por quê? Porque no dia da festa dos tabernáculos, passava por aquela porta a água que foi tirada lá do tanque de Siloé, e os sacerdotes vieram trazendo aquela água todo esse caminho, escadaria acima, para consagrar a Deus essa água. E aí então você pega uma maquete aqui do templo e você vê portas de entrada laterais aqui, tá certo? Este era o lugar do pátio das mulheres, onde as mulheres poderiam entrar. Lá dentro era o pátio dos judeus, onde os sacrifícios eram oferecidos. E a porta das águas aqui entrava exatamente lá no local dos sacrifícios. Pegando de ladinho aqui, você então vê a porta das águas. E por aqui entrariam os sacerdotes trazendo a água. Veja, um deles está carregando a água. O povo está festejando. Deus nos mandou chuvas este ano. Deus nos mandou colheitas. Estamos encerrando a colheita. Deus nos abençoou. O Deus que nos guiou no deserto nos deu a lavoura este ano. Temos o que comer. Nossos celeiros estão cheios. Deus está nos abençoando. Vamos trazer um pouco da água do tanque de Siloé, o rio que abastece a nossa cidade desde os dias de Ezequias. E vamos agora consagrar essa água a Deus lá no templo. E vamos levá-la através da porta das águas. E então você vê este mapinha aqui dando exatamente esta ideia. Você entrava não no pátio das mulheres, mas aqui no altar, onde os animais eram oferecidos, com a água que seria consagrada a Deus em libação. Libação é o derramamento cerimonial de líquidos em honra a Deus. E ali você vê, então, uma festa toda adornada de ramos, o altar enfeitado com ramos, e você já sabe por quê. E ali em cima do altar tem alguém que está derramando água de maneira cerimonial para dizer: Deus, o Senhor é quem nos deu água. Uma libação de água instituída pela tradição judaica no dia da festa dos tabernáculos. Esse era o último dia da festa. E neste dia, o povo lia o Salmo 118, que já tive chance de expor aqui, onde está dizendo: salva-nos, Senhor. Hosana, lembra que nós falamos sobre isso no dia, né, do domingo de Ramos, assim conhecido? E ali então a gente via que salva-nos, Senhor, concede-nos prosperidade, dá-nos a colheita. E então eles recitavam este salmo, e foi nessa hora que eles estão derramando a água, naquele momento em que eles estão fazendo este derramamento cerimonial, que Jesus vai se pronunciar. Mas o que os judeus diriam naquela hora? Eles estariam lendo Isaías capítulo 12. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei. Deus é a minha força. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. É a ideia de que Deus vai fazer brotar água, tá certo? Isaías é um profeta contemporâneo a Ezequias, aquele que construiu exatamente o túnel para o tanque de Siloé. E ali então você vai dizer: dai graças ao Senhor naquele dia, e tornai manifestos os seus feitos, e tal. Exulta e jubila, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Eles estariam lendo que Deus lhes deu água, e que eles tiravam a água agora das fontes da salvação, e que Deus estava presente no meio deles. Por que eles achavam que Deus estava presente no meio deles? Porque eles estavam celebrando a festa dos tabernáculos, quando Deus armou a tenda dele no meio do povo.
E eles estavam dizendo: celebrem que Deus está presente no meio de vocês, tirando água da fonte da salvação, daquele tanque de Siloé, cujo nome significa enviado, já que a água era enviada do lado de fora de Jerusalém para o lado de dentro de Jerusalém. E aí então a gente começa a perceber algumas conexões. O apóstolo Paulo diz que o povo no deserto comia de um manjar espiritual, que era o maná, e que eles bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e que essa pedra era Cristo. A pedra que fazia brotar água para eles no deserto, diz o apóstolo Paulo, sem qualquer sombra de dúvida, apontava para Jesus Cristo. Ou seja, aquela cerimônia também aponta para Jesus Cristo. O mesmo Jesus que falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O maná está falando de mim. Mas não é só o maná, não. A pedra também fala de mim e a água também fala de mim. E é por isso que em João 7, o texto que nós já lemos, está dizendo assim: no último dia, o grande dia da festa, só faltou completar, dos tabernáculos, porque isso está escrito um pouquinho mais para trás, no início do capítulo 7. Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você já imaginou? Está todo mundo derramando água lá, dizendo: fomos buscar a água do tanque do enviado. Fomos buscar água das fontes da salvação. Estamos cantando que foi Deus quem do céu nos mandou a chuva e quem do céu nos mandou o pão. Foi Deus quem nos trouxe água no deserto. E estamos aqui entrando pela porta das águas e cantando o Salmo 118 que diz: salva-nos, Senhor, concede-nos prosperidade. E estamos no grande dia da festa do tabernáculo. E aí vem Jesus, o tabernáculo de Deus entre os homens, e fala assim: isso aí tudo sou eu. É isso que está acontecendo aqui. Se alguém tem sede, vem beber de mim. E foi por isso que nós cantamos hoje: água viva, deu-me de beber. Foi por isso que nós lemos, inclusive, esta porção da Escritura na liturgia, um pouco antes. Jesus está dizendo assim: essa água está falando de mim. Quem mata a sede sou eu. Ai de quem tenta se satisfazer com outras coisas. Quem tenta matar a sede da sua alma com algo que não seja a pessoa doce e maravilhosa, soberana e suprema do nosso Salvador Jesus Cristo. Ai de quem tenta imprimir sentido à sua existência, buscando isso em qualquer outro tipo de beleza, prazer, ou riqueza, ou poder, em qualquer outra coisa, lugar, que não seja na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está falando: quem sustenta vocês, quem mata a sede de vocês, quem é o sentido de toda a história, quem esteve com vocês fazendo brotar água da pedra no deserto, quem está com vocês simbolizado naquele tanque que traz água do lado de fora para dentro, quem está com vocês fazendo chover, quem está cuidando de tudo, sou eu. É isso que Jesus está dizendo aqui. Mas todos nós sabemos que não é só a conta de água que nos preocupa no fim do mês, tem a conta de luz também. Luz também é um problema. E como é que aquele povo teve luz durante o seu tempo de peregrinação no deserto? Bom, você sabe, e eu já coloquei a figurinha aqui. Aquela nuvem de glória que saía de cima da tenda, durante o dia ela fazia uma sombra, mas durante a noite ela era um fogo que iluminava. E então ela tinha essa função dupla. E isso também era retratado no templo. Naquele pátio das mulheres que nós vemos aqui, havia 4 postes enormes. Cada um com capacidade para 80 litros aproximadamente de azeite. Isso é óleo de lamparina para mais de metro, não é não? É muito óleo. E eles queimavam como pavio aqui as roupas usadas dos sacerdotes. Você sabe que a roupa do sacerdote era uma roupa santa, né? Feita de linho para mostrar a sua pureza. E quando ela se rasgava ou se gastava, ela não era descartada de qualquer maneira. Ela era entumecida ali no azeite e colocada nesses grandes postes para iluminar o templo. Esses postes eram responsáveis pela iluminação da montanha mais alta da cidade. E há historiadores que nos contam que quando eles eram acesos, dava para ver de muito longe o brilho da cidade de Jerusalém e a luz que vinha daqueles postes. Então, você percebe aqui que a porta das águas está por aqui, mas os candelabros se projetavam muito e estavam num lugar muito alto. Só não era mais alto do que o templo em si mesmo. E aqui você também tem uma outra observação, né? Embora a porta das águas esteja do lado de lá, você tem uma outra reconstrução aqui artística de como seriam esses postes. Na festa dos tabernáculos, os judeus também resolveram colocar esses postes para acender. Não está ordenado por Deus no livro de Levítico, nem a cerimônia da água e nem a cerimônia da luz.
Mas não significa que os judeus erraram feio, não. Eles entenderam. Eles lembraram que Deus deu água para eles no deserto, e eles lembraram que Deus deu a luz que os guiava no deserto também. E aí, então, durante a festa dos tabernáculos, essas luminárias eram acesas, e o povo celebrava a Deus madrugada dentro. Esses degraus que tem aqui, são 15 degraus, eu não sei se o desenho está perfeito, eu não vou contar agora, mas os sacerdotes ficavam por aqui cantando 15 músicas específicas, que são conhecidas na nossa Bíblia como cânticos dos degraus, ou os cânticos de romagem, Salmo 120 até o Salmo 134. Não é gostoso quando a gente reúne o povo de Deus e celebra a nossa salvação e canta, canta? O povo também cantava. Eles cantavam aqui, ó, durante a noite afora, iluminados por esses candelabros, os salmos de romagem ou os cânticos dos degraus. E há relatos de que isso era um momento de profunda alegria durante o ciclo das festas judaicas. Bom, enquanto a cidade está ficando com esse tipo de iluminação durante toda a noite, o nosso Senhor Jesus está tentando contar aos seus discípulos que ele está cumprindo tudo aquilo. Nessa foto aqui você tem um sacerdote indo com o óleo e com algumas roupas para colocar ali, para abastecer o candelabro gigantesco. Lá no capítulo 8 de João, enquanto a festa dos tabernáculos está acontecendo, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Teve uma luz, que é conhecida fora da Bíblia como Shekinah, aquela nuvem de glória, que era seguida pelo povo de Israel no deserto. E aquele povo saiu do cativeiro no Egito e chegou até Canaã, seguindo aquela luz. Jesus fala assim: a luz sou eu. E quem me segue não vai andar nas trevas, mas vai ter a luz que leva para a vida. Mas o que é mais curioso nisso tudo é que Jesus, neste caso, ilustrou tudo com um milagre muito específico. Nós lemos a história do cego, o cego de nascença. Era um homem que nasceu cego, e os discípulos até perguntaram: Senhor Jesus, quem foi que cometeu o pecado para ele nascer cego? E Jesus falou: não foi ele, não foram seus pais. Ele nasceu cego para que nele se cumprisse a glória de Deus. E aquele cego, na festa dos tabernáculos, vai ser curado pelo Senhor Jesus. Você pode vasculhar a sua Bíblia e você vai procurar o Antigo Testamento inteirinho, e você não vai ver um único cego sendo curado. Moisés fez chover pão do céu, né, na época dele. Jesus multiplicou os pães. Parece que Moisés está levando uma vantagem aí. Jesus andou por sobre as águas, mas Moisés dividiu o Mar Vermelho. Parece que Moisés está levando uma vantagem aí. Mas quem foi que trouxe luz? Quem foi que fez com que saíssemos das trevas para entrar na luz? Ninguém fez isso. Ah, pastor, mas você está esquecendo de Ananias, aquele que curou a cegueira do apóstolo Paulo. Ah, vá! 3 dias? Só? Ele já enxergava antes, enxergou depois? E o Ananias chegou lá, fez uma oração e caiu uma escaminha do olho de Paulo? Isso não é nada. Eu quero ver curar cego de nascença. Aquele moço deve ter pesquisado no Google, porque ele falou: desde que o mundo é mundo, nunca se ouviu falar que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se ele não fosse de Deus, ele não podia fazer isso. E o que é curioso é que exatamente naquela época em que a cidade de Jerusalém está iluminada, em que Jesus está dizendo: a luz do mundo sou eu, ele pega e, fazendo lodo com cuspe e lama, o que nos parece pouco higiênico, mas naquela época a saliva era considerada com propriedades medicinais e a lama também. Provavelmente você já viu um cachorro lambendo a ferida, e os veterinários nem sempre proíbem, porque isso às vezes pode ter o seu efeito. E também o barro tem lá seu valor medicinal. Talvez algumas das senhoras aqui presentes já tenham até passado um pouco de lama no rosto para dar aquela melhorada na pele e tudo mais. Então você percebe que o que Jesus está fazendo tem a ver com medicina. E ele aplicou o medicamento e falou: você vai se lavar agora no tanque de Siloé. Olha qual tanque é que o cego tem que se lavar. E aquele tanque é o que as águas foram enviadas de fora de Jerusalém para dentro dela. E ele vai e volta vendo. Esse é o contexto daquele milagre. E aí, então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo mais uma vez Deus dirigindo tudo. Vamos falar de colheita? Está apontando para Jesus. Vamos falar do povo de Israel saindo do Egito? Sim, está apontando para Jesus. Vamos falar do pão que eles comiam chovendo do céu? Sim, está apontando para Jesus. Da água que eles bebiam saindo da pedra? Sim, aponta para Jesus. Vamos falar de tantas e tantas outras coisas, e em todos os lugares nós estaremos caindo aos pés do Senhor Jesus Cristo.
É por isso que nós não temos nenhum receio de dizer que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, além do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o dono de todas as coisas. E nós precisamos nos curvar a Ele, ou sofrer as consequências de tamanha rebeldia. Termino destacando com você, ainda aqui neste aspecto da habitação de Deus entre os homens, o fato de que nós lemos o texto de Apocalipse, e lemos uma multidão louvando ao Cordeiro, e vemos uma multidão, inclusive, que estava ali celebrando a presença de Deus entre eles de modo definitivo. Olha o que diz Apocalipse 21. Eu vi novo céu e nova terra, e vi também a cidade santa, e eu ouvi uma voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Minha avó faleceu em 1980, e naquela época a minha família não era cristã praticante, era de um catolicismo nominal muito raso. E eu tomei meu primeiro contato com a minha vovó morrendo, eu devia ter 7 anos e meio para 8 anos. E eu perguntei para o meu pai: pai, para onde a vovó Rosária foi? E ele falou: foi para o céu, filho. E eu falei assim: pai, o que tem lá no céu? E aí meu pai, na resposta dele, disse assim: tem um gramado muito bonito, uns bancos de ouro, jardins floridos. E eu pensei com cabeça de criança. Meu pai não falou que tem videogame, fliperama, bola. Esse céu deve ser um tédio. E eu comecei a dizer: pai, pelo amor de Deus, não me deixa ir para o céu. Pelo amor de Deus, não me deixa ir para lá. Porque esse céu aí que o senhor está falando deve ser uma porcaria. E sabe qual era o principal problema daquele céu do meu pai? Não tinha Jesus nele. Não tinha Jesus. Sabe qual é a grande questão do céu? Nós habitaremos para sempre com Jesus. Quem vai ficar entediado de abrir a boca para conversar com Jesus? Você viu todo mundo que foi conversar com Jesus na Bíblia, como é que saiu diferente? Ninguém consegue encontrar Jesus e não sair ou abençoado porque recebe dele, ou, infelizmente, para aqueles que o recusaram, completamente perturbado, prejudicado e sem rumo. Mas nós somos daquele time que está arrependido e contrito aos pés do Mestre. Que benefícios teremos? Eu fico pensando na Marta e na Maria, e na Marta correndo, e a Maria lá, só escutando Jesus. E quando a Marta quer dar uma bronca, Jesus fala: deixa ela escolheu a melhor parte. Eu fico pensando na eternidade só com a melhor parte. Que coisa maravilhosa há de ser o tabernáculo de Deus entre os homens. Será que eu acabei aqui? Tem mais um slide para passar, talvez eu tenha desligado. Isso, obrigado. E agora veja como é essa descrição lá no capítulo 7. Existe uma multidão que está vestida de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Você já tinha parado para pensar de onde vieram essas palmas? Essas palmas vieram daqueles ramos que eles tinham que cortar para ir na festa dos tabernáculos em Jerusalém. É João dizendo assim: eu vi que toda a esperança do povo de Israel finalmente se cumpriu. Isso é bastante simbólico. Eu não sei se a gente vai ter lá, provavelmente um dia em que todo mundo vai estar segurando um pedacinho de ramo, mas que nós estaremos, sim, vivendo o que esse pedacinho de ramo simbolizava, eu não tenho a menor dúvida. Nós estaremos olhando um para o outro e dizendo assim: lembra lá do Jardim América? Lembra do negócio da lâmpada, do ar-condicionado, dos fios que fechou curto, do microfone que não funcionava? Acabou, viu? Comparado com esse céu aqui, aquilo é só raminho. Lembra dos problemas na transmissão do YouTube? Acabou quando Jesus fala que o universo inteiro escuta. Que coisa boa! E aí então está dito assim: Deus estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Sabe o que quer dizer isso? Que aquela tenda que Moisés construiu lá no deserto e que ninguém podia entrar desavisadamente, agora ela abriu, o véu que separava não separa mais, e agora Deus estendeu o paninho dele para cobrir todo mundo. E todo mundo que estava do lado dele no Jardim do Éden, lá na pessoa de Adão, e que foi expulso com Adão para fora do Jardim do Éden, agora vai ser reunido de novo no paraíso recuperado. E nós vamos estar morando na mesma casa de Deus para todo o sempre. E nós nunca mais vamos ter fome, nunca mais vamos ter sede, e vamos beber das fontes das águas da vida. Irmãos, é isso que nós esperamos, é isso que nós aguardamos. E sabe o que mais vai acontecer lá? E agora eu estou acabando mesmo. Tem mais 2 slides.
O 8º dia da festa. Você deve ter lido isso e deve ter achado estranho, não tá? Você não leu ali? As festas vão durar 7 dias. No 8º, você fala assim, mas se é 7, não tem 8º. Mas é porque durava 7 dias. 7 é um símbolo de número completo, não é? Mas o que é mais do que completo para simbolizar o eterno? É porque tem 8 mesmo. Essa é a última festa. Essa é a festa que não acaba. Outras festas duram um determinado ciclo de tempo. Essa tem o 7º dia e tem o 8º para dizer assim, não vai acabar nunca mais. E o que acontecia no 8º dia da festa, o dia da alegria na lei? Conforme a previsão de Deuteronômio 31, Moisés dizendo que na festa dos tabernáculos, quando Israel viesse perante o Senhor, os povos, o povo, os homens e as mulheres deveriam ser ajuntados e que eles seriam instruídos. Era preciso que todo Israel lesse a lei de Deus. Toda a festa dos tabernáculos, a cada 7 anos, tinha que, todo mundo que estava lá, ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio inteirinho. Que era para dizer assim, vocês vão ter um prazer enorme de estudar a minha lei. Vocês vão ver que tudo que eu falei é útil. Vocês vão ver que tudo que eu falei é precioso. Que nada do que eu mandei escrever se joga fora. Eu espero que você esteja contaminado com pelo menos uma porção do meu entusiasmo de mostrar esses assuntos para você. É bom olhar para tudo isso e falar, ai, Jesus estava lá e eu não estava vendo esse tempo todo. Agora imagina como é que vai ser passar a eternidade descobrindo mais coisa que a gente não conseguiu. Você vai olhar para mim e falar assim, pastor, dessa aí você não passou nem perto. Eu vou falar, pois é. Quanta coisa eu não consegui nem arranhar, nem eu, nem você, nem os maiores estudiosos do mundo, porque o nosso Deus é inesgotável. Nós vamos passar a eternidade estudando a palavra de Deus e aprendendo e nos deliciando nela. Mas sabe quem é que vai passar essa eternidade? Celebrando isso? É quem já, aqui e agora, tem prazer na comunhão com os irmãos. É quem já, aqui e agora, tem prazer de estudar a lei de Deus. É quem já, aqui e agora, separa os tempos santos de santa convocação que Deus mandou separarmos para que estejamos na sua casa e na sua presença. É quem já está achando isso maravilhoso agora. Não acredite você que hoje a presença de Deus, o povo de Deus, a casa de Deus são coisas desprezíveis e que depois você vai passar a eternidade achando que isso é bom. Se você não achou isso bom hoje, aqui e agora, não alimente a esperança de que você vai achar bom depois, não. Você pode estar muito enganado. Isso é importante. E aí, então, o que nós veremos era o cumprido lá, a lei sendo lida. E talvez você já tenha visto isso, né? E os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Conhece essa música? Está aí a ideia. É quando todo mundo vai falar, Deus, fala mais da Bíblia aí para mim. Jesus, conta mais, me ensina mais, quero aprender mais. É assim que a gente vai passar a eternidade. E Jeremias está falando para nós nisso. Naquela época não vai mais cada um ensinar o seu próximo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, e eu vou imprimir na sua mente as minhas leis e também no coração. Isso já começou lá no Pentecostes, mas não terminou não. Já começou a nossa libertação na Páscoa, mas ela não acabou. Nós já temos o já, mas ainda temos o ainda não. E é essa a esperança que nós temos. Terminando então, vamos fechar aqui com coisas que eu já disse, mas só para ficar bem claro. Deus está com você na jornada, se você é dele. O importante não é se você está no deserto, o importante é se a sua tenda está do lado da tenda de Deus. Oh, aleluia, sim, é céu, fruir perdão ali, na terra ou mar, por onde for, com o Senhor, é céu ali. Sabe o que significa céu de verdade? Presença de Deus. Não importa onde você mora, não importa o seu CEP, o seu endereço, o número do seu apartamento. Importa saber se Deus está lá. Isso é que importa. Deus está conosco nessa caminhada. Já está e estará para sempre. Essa é a nossa esperança. Dever e a bênção da comunhão. Irmão, todo mundo que é salvo por Jesus tem coisa muito boa para celebrar junto com você. Nenhum de nós é perfeito. Nós seremos lá na eternidade, mas por enquanto ainda não somos. Mas a alegria que nós vamos desfrutar lá, ela já começou. E ela deve ser vivida, experimentada e anunciada aqui e agora. E mais uma vez, nesses tempos de pandemia, onde os aparelhos eletrônicos colocaram alguns fios e alguns sinais de 4G, 5G e outras coisas entre nós, vamos nos lembrar,
nosso privilégio, nosso dever é estarmos juntos como povo de Deus. Depois, uma tenda já basta. Não precisa se matar para atropelar compromissos e fidelidades e conseguir um monte de coisa que você vai deixar para trás e não vai levar no seu caixão. Concentre-se em servir a Deus, em agradar a Deus, em priorizar a Deus com o seu tempo, com o seu dinheiro, com os seus recursos. E pare de correr atrás de construir coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Lembre-se, Deus queria alegria numa tendinha, que não tinha nem forro direito. Depois, Deus é a razão da alegria. Sabe por que aquele povo tinha que ficar contente? Porque Deus mandou eles se alegrarem? Porque Deus estava com eles. No deserto, na tenda, com pão e água, mas Deus estava com eles. Foi a hora que eles entraram em Canaã, começaram a construir casa, começaram a ter vida mansa, que eles se esqueceram de Deus e que eles perderam todos esses privilégios. Que isso não aconteça comigo e nem com você. A colheita está terminando. A semente já foi lançada, as festas da primavera já aconteceram, a colheita da cevada já foi, a colheita do trigo já foi, tem uva, tem tâmara, tem azeitona sendo colhidas, mas vai chegar uma hora que a trombeta vai tocar, e aí acabou. Cuidado você que tem deixado para depois um comprometimento muito sério e sólido com o Senhor Jesus Cristo. Você não sabe se vai estar vivo amanhã. Eu não estou rogando praga, não. Eu estou dando um alerta. Nenhum de nós sabe disso. Nós não sabemos o que vai nos acontecer. A colheita está terminando. E, por fim, cadê o seu prazer na lei de Deus? Cadê o seu prazer em ver Cristo sendo exibido na lei do Senhor? Se você está experimentando este prazer, louvado seja Deus por isso. Desenvolva isso, porque essa é a vida eterna. E é por isso que a gente crê que a vida eterna já começou. Porque o nosso Senhor Jesus falou, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus. E quando a gente vai conhecendo o verdadeiro Deus cada vez mais, a gente sai da casa de Deus dizendo assim, hoje foi um pedacinho do céu. Porque hoje eu voltei sabendo mais do meu Salvador, hoje eu voltei conhecendo mais do seu poder, mais do seu amor, que delícia que foi isso, que bênção imaginar que eu vou passar a eternidade inteira experimentando esse tipo de alegria. E a alegria ainda vai ser mais intensa, porque eu não vou ter o pecado que eu ainda tenho no meu corpo mortal. Cuidado você que não está levando a sério o prazer de estudar a palavra de Deus. Cuidado com você que não está levando a sério o dever de estar na casa de Deus, o dever de honrar a Deus com as suas primícias, o dever de viver em comunhão com os irmãos. Há muitos privilégios em conta aqui, mas nós estamos falando de realidades muito claras. Nós não temos uma esperança qualquer. Eu não acho que eu vou para o céu simplesmente porque eu sinto algum tipo de comichão e de tremedeira, não. Eu sou convencido pelo Espírito Santo do meu pecado, da justiça e do juízo, mas quanto mais eu olho para a palavra de Deus, mais eu me convenço que nada disso aqui pode ter sido coincidência. Homens diferentes e pecadores, 40 deles, separados por mais de 1.500 anos de distância um dos outros, como é o caso de Moisés e João, não escreveriam uma história tão linda, tão uniforme, se não fosse o dedo de Deus nisso. É isso que nós cremos, é isso que nós esperamos. E a minha oração é que, lembrando disso, cada um de nós possa dizer assim, eu estou indo para o céu. Eu já estou experimentando do céu hoje, quando eu encontro meus irmãos, quando eu venho para a casa de Deus, quando eu trago as minhas ofertas e os meus dízimos à casa de Deus, quando eu aprendo sobre Jesus, o céu na minha vida já começou. Eu ainda estou morando numa tendinha com um telhado bem precário, mas eu estou indo para o céu. A gente precisa começar a cantar sobre o céu. Roubaram isso dos evangélicos. Começaram a pregar um evangelho de prosperidade que parece que o céu tem que vir agora na forma de dinheiro. E a gente precisa começar a cantar sobre o céu muito mais. E cantar tanto que se passar alguém na rua e falar assim, estão cantando junto ao trono de Deus preparado. Quem morreu? Não morreu ninguém. Nós estamos falando da esperança de gente viva em Cristo Jesus. E aí então o Covid fica desse tamaninho para nós, ó. Porque tudo que o Covid pode fazer é apressar esse dia maravilhoso. A gente vai ter medo de quê? Aí a ansiedade, aí o temor, aí a depressão vão ficando pequenininho. Por quê? Porque o que a morte pode me fazer? Ela pode me trazer é isso. Então eu estou com medo do quê? Então eu queria convidar você a cantar No Céu com Jesus. Deixa eu passar um slide só a mais, por favor, Fábio.
Junto ao trono de Deus preparado a cristão um lugar para ti. Eu queria te desafiar a cantar isso com leveza. Com leveza significa que a gente não canta junto ao trono de Deus prepara. Não é assim não. Junto ao trono de Deus prepara. Bota um sorriso embaixo dessa máscara aí, irmão. Ok? Bota um sorriso aí, porque nós estamos cantando uma coisa gloriosa. Nós estamos cantando uma esperança bendita. Tá certo? E nós vamos celebrar isso então com as palavras desse hino 192.